Olá, você é investidor, você é empreendedor, você que quer aprender, desenvolver e aplicar seus investimentos no mercado financeiro internacional. O tema de hoje é como investir no mercado financeiro, 2 caminhos e qual é o melhor. Então, ter investimentos no mercado internacional é muito importante para todo investidor e você deve ter uma parte do seu capital dolarizado, seja por fins de diversificação. É também importante para você se proteger, porque o poder no longo prazo deve ser mantido, e quando você investe em dólar, você também vai se proteger dessa perda de capital no longo prazo. E a boa notícia é que nós vivemos em um mundo globalizado e sem fronteiras, então nós vamos poder ter acesso a ações, a ETFs que estão fora do Brasil, lá fora no universo estrangeiro, no mundo global, aqui da palma da sua mão aí, seja do seu laptop, seja do seu smartphone, você tem acesso a isso tudo por conta da nossa tecnologia que avançou demasiadamente. E quais são esses 2 caminhos que eu quero falar com vocês hoje? Nós temos o investimento por meio de BDRs e nós temos também o investimento de forma direta. Mas o que são? O que é isso? Quais são as vantagens? Quais são as desvantagens? E qual é o melhor? O que são BDRs? Brazilian Depositary Receipts. São nada mais nada menos do que títulos lastreados em ações de empresas globais. Então, são recibos que nós temos que representam uma fração, uma parte daquela empresa oriunda dos Estados Unidos, por exemplo. Então, uma outra forma de explicar seria a gente falar do cheque. O cheque é uma folha que nós temos que representa um valor monetário que nós temos no banco. Então, aquilo ali não é dinheiro, mas na verdade é. Da mesma forma, são esses recibos. Nós compramos aqui por meio da nossa bolsa no Brasil, o nosso BDR, e ele representa uma fração dessa ação que nós temos em uma empresa fora do Brasil, seja nos Estados Unidos, na Alemanha, wherever. Então, essas ações, esses BDRs são negociados aqui na nossa Bolsa do Brasil, por meio da B3, Bolsa Brasil Balcão. E outra questão é que elas são cotadas em reais, então é bem mais prático. E outra questão que nós temos que verificar é que ela também varia de acordo com o câmbio. Então, por exemplo, se você compra uma ação da Apple, por exemplo, e o câmbio, o dólar se valoriza frente ao real, ou se desvaloriza, então você vai ter uma incidência diretamente dessa variação cambial. E se a ação lá fora também subir, ou cair, você vai receber de acordo com essa oscilação. O seu ativo, o seu valor monetário proporcionalmente vai variar de acordo com isso. É bem simples de entender. E outro detalhe que nós temos que ver, eu coloquei aqui, é que esses BDRs podem ser patrocinados ou não patrocinados. E o que isso significa? Os patrocinados é quando há o interesse de uma empresa americana, por exemplo, da Apple, como eu citei, de vir para o mercado brasileiro e distribuir ali suas cotas por meio de ações que a gente pode adquirir ou não. Então, quando é patrocinado, eles têm interesse. Mas quando não tem esse patrocínio, de quem é o interesse então, Michel? É das instituições financeiras. Então elas pegam essa empresa e entram em contato com ela e por meio da Bolsa de Valores fazem essa conexão e eles fazem esse meio de campo e a gente compra não a ação lá direto, a gente compra esses BDRs, esses recibos e nós temos direito a essas ações de fora do Brasil. Esse basicamente é o sentido. Então, no Brasil, antes da gente entrar aqui nas vantagens de por que investir por meio de BDR, é bom a gente saber que majoritariamente as ações que são negociadas aqui no Brasil por meio de BDRs são dos Estados Unidos. Então, a maioria vem dos Estados Unidos. E entrando aqui nas vantagens, eu listei algumas e eu quero compartilhar aqui com vocês. A primeira é acerca da comodidade. Então, quando nós investimos por meio de BDR, nós temos uma praticidade maior, uma comodidade maior, uma vez que vai ser tudo em real, vai ser tudo pela nossa Bolsa de Valores aqui do Brasil. Então, tem essa vantagem. A segunda vantagem que eu coloquei aqui é que você não vai ter que pagar por uma remessa internacional. Então, quando você vai investir fora, você vai ter que fazer o câmbio, você vai ter que transformar o real em dólar e depois desse processo que você vai, de fato, adquirir uma ação por meio de uma corretora
lá nos Estados Unidos, por exemplo. Então, uma outra vantagem que a gente tem em investir por meio de BDR é a questão da sujeitação. Então, outra grande vantagem é que você não estará sujeito à cobrança de imposto norte-americano para aquelas pessoas que têm mais de 60 mil dólares investidos em corretoras americanas. Quando você investe por meio de BDRs aqui no Brasil, você não vai ter que pagar isso. Por mais que, claro, ninguém quer que isso aconteça, mas é algo que nós temos que considerar. Acerca agora das desvantagens de investir por meio de BDRs, a primeira para mim é uma das principais, que é relativo ao número de ativos. Então, enquanto lá fora nós temos diversos ativos e em número nós temos mais de 4 mil ativos, seja ação, REITs, ETFs, aqui no Brasil, por meio de BDRs, nós vamos ter somente cerca de 690. Então, é uma diferença muito grande, uma vez que muitas dessas oportunidades vão estar nesses outros ativos. E quando nós nos limitamos a essa gama de cerca de 690 ativos, nós acabamos por perder boas oportunidades. Outra questão que eu coloquei aqui é acerca da taxa de dividendos. Então, quando nós investimos por meio de BDR, nós vamos sofrer uma incidência aqui de 30% direto da fonte em dólar, né? No caso de investimento em empresas americanas. E então, isso é muito alto. E quando você investe lá fora, você não vai sofrer isso. Mas, investindo por meio de BDR é uma desvantagem muito grande. Fora também a questão do IOF de 0,38%, que quando você for vender a sua ação, vai ter essa conversão pro real, do dólar para o real, e você vai ter que pagar esse imposto. E esse outro aqui para mim também é muito ruim, que é uma taxa, mais uma taxa de 3% em dólar, que é desconto nos proventos que não existiriam no caso de você investir de forma direta. Outra desvantagem aqui de BDR é que não existe, em hipótese alguma, uma isenção de imposto no caso de ganho de capital. Então, essa é uma grande desvantagem. E já falei para vocês as vantagens e as desvantagens. Mas e se a gente investir por meio do investimento direto? Se a gente de fato for lá nos Estados Unidos e comprar essas ações, não ir fisicamente, mas por meio de corretoras norte-americanas, nós podemos comprar de forma direta. Então é muito bom também. O que nós vamos considerar? Você abre uma conta em uma corretora americana aqui do Brasil e vai ter acesso direto a essas ações. Então, uma principal vantagem que eu vejo já é relativo a uma das últimas que eu citei na desvantagem do BDR, que é uma variedade muito maior de ativos. E isso é algo muito importante para nós. É, na verdade, a principal vantagem para mim. E, de fato, quando nós investimos de forma direta, nós vamos estar nos tornando sócios dessas empresas. Então, aqui a gente, por meio de BDR, você tem só um recibo, né, que representa aquela ação e você vai ganhar na volatilidade, na alta ou na queda dessa ação. Já se você investir de forma direta, você de fato vai ser sócio. E outra grande vantagem é que você não vai ter intermediários para isso. E sem nenhuma novidade, como eu falei para vocês, por meio do seu laptop, por meio do seu smartphone, você tem acesso a essas ações, mesmo estando no Brasil. E a questão também que eu vejo aqui é o baixo custo. Então, enquanto para investir por meio de BDR você tem toda essa questão, 30% de taxa em cima dos dividendos, tem essas outras taxas muito grandes, já investindo de forma direta você não vai ter, por mais incrível que pareça. Muitas vezes a gente pensa que vai ser o contrário, mas se trata mais de bom senso do que analisar os números. Então, é um grande privilégio nos dias de hoje, por meio da nossa tecnologia, a gente ter acesso a essa gama de ativos financeiros. E nós temos, quando investimos fora, uma isenção muito boa em imposto de renda. E quando você vende um número menor do que 35 mil reais, você nem vai ter que pagar imposto de renda. Então, isso é muito bom. E vai ser em cima de ações, de REITs, de ETFs. Então, é algo que nós devemos considerar com certeza. Mas as desvantagens de investir lá fora é, como eu falei,
a questão da remessa. Essa que é a parte complicada, mas se a gente considerar o longo prazo e essas outras vantagens, talvez valha a pena. O que você acha? Então, as taxas vão ser em média 1,3% taxa de spread e 0,38% de IOF. Então, a conclusão: as duas modalidades possuem pontos positivos e negativos. Então cabe a você, cabe a mim, vermos o que mais se adequa à nossa realidade, quais são os nossos interesses, qual é a nossa apetite ao risco para isso. Então, é claro que às vezes a gente pode ter medo, mas eu quero falar para vocês que o medo às vezes é por falta do conhecimento. Mas agora você sabe que não é esse bicho de sete cabeças e a gente tem boas corretoras. Eu nem ia falar sobre isso, mas vou falar aqui agora. Por exemplo, as corretoras que eu uso para investir aqui no Brasil, por meio dos BDRs, eu uso a Rico, a XP Investimentos e a Clear. A Clear, depois eu vou fazer um vídeo mais específico, mas a Clear dessas mais baratinhas, mas eu tenho usado mais a Rico. E para investimento diretamente em ações americanas por meio aqui do Brasil, de forma direta, eu uso a Avenue, e essa é uma das mais indicadas, mas depois eu vou fazer uma análise ali do porquê, das vantagens, das desvantagens, mas são essas que eu uso para falar de forma direta a vocês. Então a gente tem que entender, né, entre BDRs ou investir de forma direta, é que não existe fórmula mágica. Vai depender de você ver o que você se sente mais tranquilo, mais conforto. A gente tem que considerar também o perfil de investidor. Então fica com isso na cabeça, né? Algumas pessoas começam diretamente no mercado internacional de forma direta, algumas pessoas preferem começar por meio de BDRs e depois vão investir de forma direta. Então cabe a você decidir isso, mas eu compartilho aqui agora para vocês a minha escolha. Eu prefiro a questão de investir diretamente lá fora. Principalmente o que mais pesa para mim é a questão dessa gama, dessa infinidade de ativos que nós temos. Então isso para mim é muito importante, e às vezes alguma taxinha, alguma remessa que você faz, se você considerar o longo prazo, vai ser bom, principalmente se você comprar quando o dólar estiver em uma baixa e depois valorizar, você vai ter um retorno muito grande. Mas é claro, para isso tudo a gente tem que analisar muito bem e saber quando comprar, quando vender. O importante é a gente abrir nossos horizontes e ver que não existe esse bicho de sete cabeças, né? É possível, é estratégico, é uma necessidade a gente dolarizar uma parte do nosso capital. Então, basicamente, eu encerro o vídeo por aqui, mas então o importante é a gente abrir os nossos horizontes e entender que investir fora do Brasil, dolarizar o nosso patrimônio, nem que seja uma parte, é muito importante, é estratégico, é uma necessidade, e o medo se vai quando nós entendemos e temos mais conhecimento acerca disso. Então, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Eu peço a você que se inscreva, peço a você que ative o sininho, que compartilhe e que curta. Muitíssimo obrigado e até a próxima.